Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Gente, com sinceridade, tá bom? Com sinceridade mesmo, tá? Não vou ficar bravo não, de forma nenhuma. Quantos aqui querem mesmo, precisam mesmo ouvir uma palavra ainda? De verdade, você fala, pastor, estou cheio, não tem problema. Pastor, de verdade, eu estou com a primeira ainda aqui no vão do dente aqui ainda, tá? Mas vamos lá, quem essa manhã ainda precisa, ainda quer ouvir uma palavra? Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 6, diz assim: certo dia, eu amo isso, gente, amo isso, quando a Bíblia fala assim, certo dia, ela fala que esse dia existe, né? Que quando você menos espera, as coisas acontecem, né? A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha. Vá separando a que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Você pode dizer amém? Pai, fala conosco, nos dá a tua palavra. Senhor, a palavra é tua, o poder é teu, na dependência do Senhor nos encontramos. Meus irmãos, minhas irmãs disseram: eu ainda quero ouvir mais uma palavra. A todos estes, ó Deus, que disseram: eu preciso de uma palavra, vem sobre nós, Pai, de uma forma assim surpreendente, fala mesmo, em nome de Jesus Cristo, amém. A história relata, e você que gosta de ler livros, você vai encontrar isso em grandes livros. A história relata a história de homens extraordinários, histórias fantásticas, de homens que passaram por aqui, deixaram marcas profundas, né? Nós vivemos o resultado de homens que foram espremidos, e o suco da vida desses homens chegou a nós. Nós podemos desfrutar de grandes coisas por causa de homens de Deus como John Wesley, né? O tição tirado do fogo. Alguém já leu isso? Alguém? 2, 3. John Wesley, que na sua juventude, na sua faculdade, começou um grupo, e era tão metódico que eles apelidaram eles do grupo dos metodistas, que era tão metódico o jeito deles, e a sede, a vontade de adorar a Deus na faculdade, e eles então começaram esse grupo, né? E quando ele escapou do incêndio, a mãe dele disse assim: Deus tem algo com esse cara aí. 18 filhos. O irmão dele escreveu a maioria dos hinos que nós cantávamos. Eu ia falar cantamos, mas você não canta mais. A maioria dos hinos que foram escritos foi escrito por Marcus Wesley, né? Essa mulher criou 18 filhos orando 2 horas por dia. A gente tem 2 filhos, não ora 15 minutos, né? E David Wilkerson, alguém ouviu falar? Quem leu A Cruz e o Punhal? Ou assistiu, né? A Cruz e o Punhal. Foge, Nick Foge. David Wilkerson.
que um dia disse para um dos grandes bandidos assim: você pode me cortar em 1000 pedaços, e cada um desses 1000 pedaços vai continuar te amando. Tantos outros que lutaram bravamente, marcaram sua geração. O apóstolo Paulo, que falar do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, enquanto a igreja se reunia em Jerusalém para discutir situações como circuncisão, quem pode, quem não pode, Paulo estava desbravando, né? Desbravando aí, pregando o evangelho. Quem assistiu o filme Abril Sangrento sabe o que é isso, né? Enquanto a ONU se reunia, morria 100.000 por dia na África, na guerra civil, né? E no último dia de reunião já tinham passado de 1 milhão de mortos, só porque a ONU ainda estava discutindo, reunindo. Às vezes é isso, nós estamos nos reunindo muito e deixando de fazer a obra, né? E Paulo bravamente, ele dizia assim: eu me gastarei e me deixarei ser gasto, né? Ele diz: eu não tenho nada na minha vida que seja de valor, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a missão que me foi dada, pregar o evangelho, né? E tantos outros que passaram e escreveram a história. Porém, eu tenho para mim agora aqui, agora falo eu, não o Senhor, falo Vanderlei falando agora, eu tenho para mim que Atos 29 vai ser escrito de uma maneira bem diferente, né? Esses grandes homens Deus recolheu, como Reinhard Bonk. Alguém ouviu falar? Reinhard Bonk, se não tivesse sido filmado, registrado, se as televisões não tivessem noticiado, seria difícil acreditar que esse cara pregou para 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, né? E quantas pessoas se renderam a Cristo, né? Mas o Senhor recolheu. O Senhor recolheu. E eu tenho hoje no meu coração que vai ser feito de uma outra forma agora, e vai ser um desafio, Eu acredito que agora essa obra não vai ser mais realizada por uma pessoa, vai ser realizada por um corpo, vai ser realizado pela igreja. Esse corpo ajustado e ligado pelo auxílio das juntas vai promover um crescimento assustador, mas vai ser um desafio, vai ser esses dons, né? E nós vamos ter que deixar algumas coisas de lado, né? Nós vamos ter que tornar maior a missão, a obra, do que aquilo que a gente pensa, acha, porque a igreja passou muito tempo, e ela ainda continua querendo mudar as pessoas, né? A gente fala: pastor, eu vou lá, mas assim, a pessoa tem que mudar, não aguento gente chata, Eu vou falar para você: não vai mudar, nós vamos ter que suportar. Fala a pessoa lá, eu vou ter que suportar você. Pô, estou te dando uma oportunidade de falar isso, você sempre quis falar isso. Essa obra vai ser realizada no coletivo, não será mais no individual. O eu vai ter que dar lugar para o nós, né? Esses homens vieram à nossa frente ensinando que é possível. Se uma pessoa fez isso, o que vai fazer uma multidão, né? Se uma pessoa conseguiu fazer tudo isso, imagina uma multidão. Quantos serão descidos pelo telhado e serão curados, né? Quantos, né? Então, esse trabalho agora, essa obra, esse Atos capítulo 29, nós vamos ter que nos unir. E vai ser um desafio, gente. Vai ser um desafio, né? A começar por nós pastores. Não é fácil. Eu me lembro que eu fui convidar pastores para um café na Carisma, para um culto só de pastores.
Você ficaria surpreso em saber que muitos pastores não cantam, nem gostam de música. Incrível. E eu fui convidar pastores para adorar, cantar. Você ficaria assustado que muitos pastores só oram para pregar. E eu fui convidar para a gente ter um tempo de oração juntos, e tomar um café juntos, e ouvir uma palavra juntos. E num desses convites que fui fazer um pastor, dizer para ele: olha, vamos estar juntos, vamos unir, vamos cultuar a Deus juntos, os pastores. A igreja precisa saber que nós prestamos culto. A igreja precisa saber que nós adoramos. A igreja precisa saber. Fale para a sua igreja, você vai estar lá em culto, né? E o pastor gentilmente me respondeu: cuida da sua igreja que eu cuido da minha. E eu entendi que ele devia estar falando de alguma outra coisa, porque eu não sei que igreja é essa, porque eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Deus. Eu sou funcionário do dono da igreja, a igreja não é minha, né? Então vai ser um desafio. Vai ser um desafio nós nos unirmos com tanta diferença que há entre nós. Então, a palavra de hoje, para quem vai anotar aí, como escrever Atos 29. E aí, quem aqui vai revelar a idade, mas não tem jeito. Quem assistiu os Três Mosqueteiros? Qual que é a palavra dos Três Mosqueteiros? Uau, bem forte, vai. É a palavra de hoje. Eu vou ler muito texto, tá bom? Bastante texto. Só você olhar aqui para o telão, você vai me acompanhando. Romanos 12, de 12 a 18. Gente, esquece. João Wesley já foi. David Wilkerson já foi. Tantos outros já foram. Sobrou. O que sobrou somos nós aqui, né? Os pequenos sobraram, o que sobrou fomos nós aqui, os improváveis. Quem diz amém aí, ó, né? O que talvez ninguém acredita, né? Que ninguém acredita, né? Nem a mãe, mas Deus acredita. E aí o segredo, o que é? Pegar esse pessoal e juntar e fazer esse pessoal um exército. Nós somos ossos secos, mas soprou o Espírito Santo e se levantou um exército. Mas nós somos o quê? Ossos secos. Mas soprou o Espírito Santo, né? Ok? Romanos 12, 18, que é a esperança que vocês têm, os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Reparta com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal por mal, procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Fala para a pessoa do lado assim: faz um esforço para ter paz comigo. Gente, vai precisar, não vai ter jeito. Vai ter que me amar. Não tem jeito. Não vai ter jeito. Por amor à obra, nós vamos ter que dar as mãos. Por amor à obra. O texto está dizendo: cria um hábito. Cria hábito, estabelece isso. Eu vou lá agora e eu vou parar de ser assim, cara. Eu vou começar a unir pessoas. Eu vou dar as mãos. E abençoe, né? Quando os outros estiverem alegres, se alegre também. Quando alguém estiver chorando, chora também. Vamos trabalhar junto, com alegria, e não ser orgulhoso. Quantos orgulhosos temos aqui nessa manhã? Querem que eu explique o que é um orgulhoso? Orgulhoso é uma pessoa que torce o nariz assim, ó.
Eclesiastes 4, 9 e 12. Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha. Diz amém? Imagina que o John Wesley fez. Agora imagina que duas pessoas podem provocar um lucro muito maior. Se uma delas, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem que está sozinho, quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. E quando a noite está fria, duas pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra. Mas uma pessoa sozinha, como vai se aquecer? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas sozinhas podem se defender melhor. Uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Satanás não vai nos vencer. Amém? Eu acredito que o maior problema da humanidade hoje, nesses dias, é se sentir só. É estar só, sentir só. E não ter para quem pedir ajuda. E acredito também que a solução dos nossos problemas está em ter alguém por perto. Quem concorda? Só ter alguém por perto. Aconteceu um caso aqui no retiro. Uma pessoa querida passou mal e as pessoas deram todo o apoio que podiam dar ali, estar com a pessoa o tempo todo. E aí me chamaram, né? E eu cheguei lá, a situação estava um caos. E eu perguntei, ela veio com quem? Né? E aí tinha um homem de pé e falou assim, é a Keila, né? É a Keila, né? Eu falei, eu sei, tudo bem, mas ela veio com quem? Veio sozinha no retiro? Ele falou, não, eu sou o marido dela. Ô Vicente, eu não acerto uma, Vicente. E foi incrível porque fizeram tudo que podiam por ela, colocaram colchão no chão e fizeram tudo, quase vomitaram junto com ela. Teve gente que queria dar o modelo, o exemplo, faz assim, ó, que isso, né? E gente segurando a mão dela, a gente queria deitar no colchão com ela, tinha gente falando, gente, deixa ela respirar, vocês estão em cima da mulher, e estava todo mundo em cima ali, ficando junto e tal, e ela viu isso e ela falou assim, eu estou dando muito trabalho, né? Tá. Mas nós queremos esse trabalho, amar você é um trabalho maravilhoso, cuidar de você, ficar do seu lado é a coisa mais sensacional do mundo, é muito gostoso, deitar do seu lado, segurar na sua mão, né? Desculpa eu falar assim, mas imagina ali, gente que não tem assim, né? Mas pega o balde, põe o balde na boca da pessoa e a outra falando, faz, que loucura, cara, isso aí só tem aqui, né? Não existe remédio neste mundo melhor do que ter alguém por perto na hora da dor, né? Na hora da tristeza, na hora da dificuldade. Estamos vivendo um momento que nunca estivemos tão perto e tão longe. Eu vou contar uma história aqui que todo mundo aqui acho que já ouviu. Não, todo mundo não, mas a maioria já ouviu. Então a maioria finge que nunca ouviu, para os outros que não ouvirem, ouvir e falar, tal. Amém? Então quem ouviu faz aquela cara também, junto com todo mundo. Quem já ouviu a história do montador de móveis? Da minha casa. Não ouviu, Marcelino? A minha esposa comprou um móvel na loja e na compra disseram que, olha, a senhora não se preocupa. Gente, quando fala não se preocupa, a loja falando, né, não se preocupa, o montador vai montar para a senhora em 24 horas. Né? Uma semana depois o móvel estava lá em casa, esperando o montador, e a minha mulher, eu esperei ela sair, agora que ela voltou, já contei a história. E o montador não foi montar. E quem aqui é casado, é marido? Quem é casado aqui? Ok. E aí você imagina você chegar em casa e a sua mulher falar a primeira coisa assim, cadê o montador de móveis? Nunca vi minha mulher perguntar tanto por outro homem.
Eu chegava em casa, a minha mulher fala assim: cadê o montador de móveis? Eu falei: Loide, eu não. E aí ligava para o cara, ele marcava o dia e a hora de estar comigo lá em casa, não ia. Eu sabia, gente, eu estava entrando na garagem de casa, eu sabia, Loide vai perguntar do cara. Eu sabia. E, gente, aquilo me estressou de um jeito que eu não aguentava mais, porque era todo dia, montador do móvel, montador. Eu quase montei, eu só não montei porque sempre que eu monto sobra peça. Então foi melhor não fazer isso. Aí eu estava no supermercado e, gente, de verdade, eu falei: nossa, eu vou chegar em casa e a Eloíde vai perguntar de novo do cara. Vou ligar para ele. Eu peguei meu carrinho no supermercado, tinha uma pessoa sendo atendida, tinha uma outra pessoa na minha frente, falei: dá tempo, vou ligar para o cara. Debrucei no carrinho, liguei para o cara, ele atendeu. Eu falei: meu, você prometeu para mim que você ia em casa, cara. Ele falou: seu Vanderlei, mas eu vou. Ele falou: cara, isso eu falei para minha mulher que você ia, mas você não foi. Ele falou: não, mas eu vou. Eu falei: mas quando que você vai? Assim, ele falou assim: ó, eu estou no supermercado, eu vou sair do supermercado, vou direto para a sua casa. Eu falei: eu também estou no supermercado, então olha, eu vou passar aqui no caixa e estou indo para casa, te espero lá. Não, pode me esperar, eu já estou aqui no caixa aqui, estou saindo do supermercado e eu estou indo para a sua casa. Eu falei: cara, não fura comigo. Eu falei: não vou furar. Então tá bom. Desliguei, levantei a cabeça, a mulher do caixa estava rindo e olhando para mim. E aí ela falou assim: o senhor está falando aqui, ele está respondendo ali. Nós nunca tivemos assim tão perto e tão longe, né? E as pessoas estão se afastando umas das outras, e a igreja está se tornando assim um coletivo de eus, né? E nós vamos precisar unir isso aí, juntar isso aí para fazer a obra, né? Onde cada um contribui com aquilo que pode, cada um ajuda com aquilo que sabe. Então, como é que o que a gente precisa saber para viver isso aí? Um por todos, repete comigo: um por todos e todos por um. O que precisamos saber? Vamos lá. Primeira coisa aqui, importantíssima aqui: Deus nos colocou um do lado do outro. Agora escolhe alguém, não fala para qualquer um, não. Escolhe alguém e fala assim: foi Deus que colocou você do meu lado. Quem pode dizer que Deus sabe o que está fazendo? A próxima vez que você vier reclamar para mim, eu vou falar: você diz que Deus sabe o que está fazendo. Provérbios 27:17: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma com a outra, assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Quem acredita diz amém. Não é por acaso que você está na minha vida, Deus sabia que eu ia precisar. Recebe essa palavra: você para mim é uma resposta de Deus. Você para mim é uma resposta de Deus. Deus sabia que eu ia precisar em algum momento da minha vida para cumprir a missão, para que eu pudesse ver a vitória. Deus colocou você na minha vida, e Deus quer me afiar, e para me afiar Ele colocou você na minha vida. O jeito de eu ficar melhor foi Deus colocar você na minha vida. Tem alguém que você falaria isso? Você provoca o melhor de mim? Solteiro devia falar assim: você quer provocar o melhor de mim? Romanos 15:7: portanto, acolham-se calorosamente uns aos outros, tal como Cristo os acolheu calorosamente, e então Deus será glorificado. A palavra acolher quer dizer dar refúgio, honrar. Acolham, dar refúgio. Segunda coisa, vamos lá: um por todos e todos por um. Como? Compromisso. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados
uns dos outros, e assim cumpram a lei não é lei da carisma, não é doutrina, não é a lei de Cristo. Suportem-se uns aos outros. Nós vamos precisar disso para caminhar. Sem isso nós não vamos caminhar. 3, vamos lá. Um por todos e todos por um. Amizade. Quem aqui tem amigo? Quem aqui tem mais que 5 amigos? É mesmo? Olhe para mim aqui, fale na mente sua aí o nome dos 5. Já foi. Você fez assim, ó. Amigo que você não lembra o nome? Não, pastor, tem sim, tem aquele um. Fica difícil falar sobre isso se você não entender o que é amizade. Amizade quer dizer sentimento fiel de amor, afeto, estima entre pessoas que em geral não são parentes nem amantes, mas se gostam pra caramba. Você tem alguém assim? De verdade? Você vai precisar dele. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim continua sendo seu amigo. Só Jesus, hein? Os gregos diziam que mesmo que uma pessoa tivesse tudo na vida, mesmo assim ela ia precisar de amigo. Os melhores amigos muitas vezes se conhecem mais do que os próprios familiares e cônjuges. Quem tem amigo assim? Caiu bem, ó. Diminuiu bem, ó. Provérbios 18, 24 diz: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Alguém tem gente assim na vida? É assim que vai escrever Atos 29. A igreja tem que se tornar uma comunidade de amigos. Eu tenho dificuldade com esse negócio de a paz do Senhor, gente. Quando a pessoa fala assim, parece que está dando um tchau para mim, sabe? A paz do Senhor, né? Não sabe onde eu moro, não sabe a dor que eu sinto, não sabe o que passa comigo, não sabe nada a meu respeito. Eu tenho dificuldade com isso, de verdade eu tenho. Mas eu gosto quando alguém é meu amigo. É meu amigo. O plano original de Deus para nós era amizade. Tudo estaria envolvido na amizade. O relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, entre irmãos, membros da igreja, colegas de trabalho, mas nós fizemos o contrário. Incrível você casar com uma pessoa que não é sua amiga, não é seu amigo. Incrível. Incrível você estar numa igreja onde você não tem amigos e você fala assim, mas eu não vou lá por causa dos outros, eu vou lá por causa de Deus. Incrível, gente. Isso é incrível. E se nós não mudarmos isso, gente, nós vamos ter uma dificuldade séria de escrever Atos capítulo 29. Seríssimo. Pastor, mas eu já me decepcionei muito. Então, meu irmão, mas isso é passado. Mas eu já me machuquei muito. Então, meu irmão, mas isso é passado. Nós estamos escrevendo uma nova história, que passa por um sacrifício, um compromisso de nos suportarmos, nos tolerarmos, aguentarmos firme, vamos que vamos. Amém? Como é que foi o seu quarto para dormir? Deu tudo certo? Tudo bem? Ninguém roncou? Gente, ligaram o caminhão de madrugada aqui para esquentar o caminhão. Eu vi o barulho e falei, gente, vão sair com o caminhão? Ligaram o caminhão. Mas pensa que coisa boa, né? Eu dormi com os santos na capela, foi uma coisa maravilhosa. Você sabia que santo não ronca? Dormi em paz, gente, né? A Universidade de Harvard começou o maior estudo já realizado sobre saúde humana. O projeto acompanha milhares de pessoas, voluntários de todas as idades, perfis,
que têm a vida analisada e passam por entrevistas, exames periódicos, que tentam responder a seguinte pergunta: o que faz uma pessoa ser feliz? Conclusão: o fator que mais influencia no nível de saúde das pessoas não é a riqueza, não é genética, não é alimentação, são amigos. Então, se você tem poucos amigos, faça um plano de saúde. O principal indicador de bem-estar na vida de alguém são os amigos. Ter laços fortes de amizade aumenta a nossa vida em até 10 anos. Quem quer viver mais? Tem amigos. Tem amigos. Existe até uma quantidade mínima de amigos que você tem que ter na sua vida para você não estar vulnerável. Isso é pesquisa, tá? Estou só lendo aqui, gente. E a universidade diz que você precisa ter pelo menos 4 amigos. 4. Quem tem 4? Quem tem 3, gente? Eu ajudo, vamos lá. A gente faz um esforço. 2,5. Por que é 2,5, pastor? Porque eu vou falar para você, às vezes é e às vezes não é, não, viu? Deixa eu pular aqui, gente, eu anotei tanta coisa, mas vamos lá. Então, além de ser fundamental para o bem-estar mental, ter amigos faz bem para o coração e o corpo. Amigo é coisa para se guardar. Mas se as amizades forem novas, isso é pesquisa, tá? É ainda melhor. Há um estudo comprovando que amigos antigos não estimulam mais, a não ser que você os encontre de novo. Agora, amizade nova faz bem, faz muito bem ter amizades novas. Vamos lá. Por que devemos ter pessoas na nossa vida? Precisamos ter pessoas na nossa vida. Eu vou falar algo aqui espiritual. Agora entenda que eu estou falando algo bem espiritual. O começo do meu ministério, eu e Eloide, foi um período muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque Deus nos usou muito, e quem sabe disso, quem viveu, Deus nos usou muito na área de libertação. Gente, as pessoas levavam na nossa casa de madrugada pessoas possessas. Nós éramos acordados com gente dentro do carro possessa. A família levava desesperada. Foi um tempo, nós tivemos tempo de chegar na nossa casa e ter macumbaria na porta da nossa casa feita. Assim, era todo dia um demônio, todo dia foi uma coisa assim terrível. Para nós foi cansativo demais mesmo. Todo culto em que eu pregava, eu estava pregando, a pessoa estava possessa, fazendo careta para mim, falando palavras assim em silêncio, rangendo o dente e eu pregando. E eu vendo ali a pessoa, eu gritava assim: mas Deus é amor. A pessoa parecia que estava pegando fogo. E aí eu aproveitava, vou esticar o sofrimento. E Ele ama você. E a pessoa queria, mas acho que Deus tinha travado a boca, então não fazia barulho, né? E depois ficava em pé e se manifestava e era liberto. Quase todo culto. Era uma situação muito difícil. Foi muito cansativo. Agora preste atenção, algo espiritual. A Bíblia diz que quando um demônio sai, a casa fica. Isso é um perigo, muito perigoso. Por quê? Porque virão 7 vezes mais, né? Ok, a pessoa foi liberta, a casa está vazia. O que ela precisa? De gente lá dentro. Foi aí que a igreja errou. Foi aí que nós erramos. Todos nós somos libertos. E que a gente errou foi de não preencher o local com uma amizade verdadeira, sincera. Nós tínhamos que grudar naquela pessoa e ser amigos dela,
para que nenhum demônio mais voltasse. Nós erramos feio. Nós deixamos pessoas vulneráveis para serem atacadas de novo. E elas se perderam. Fomos nós que erramos. Ela ia precisar muito que nós enchêssemos o coração dela de uma amizade pura e verdadeira, para que quando um demônio viesse, nós íamos dizer para ele: essa casa está lotada. Foi aí que nós erramos, né? Então por que nós temos que ter pessoas na nossa vida? Se você estiver anotando, anote isso aqui: para nos completar. Você já falou isso para alguém assim? Pô, você me completa. Já falou isso ou não? Já? Interessante é o cônjuge, né? Um falar para o outro: você me completa. Aí no dia seguinte falou assim: quer ir embora? Vai. Eu completo. Então você vai ficar pela metade mesmo, né? E por crer que Deus colocou você na minha vida, eu tenho que entender que eu não sou completo sem você. Quem pode dizer um amém? Isso é uma realidade. Se eu entendo que foi Deus que colocou, sem você eu não estou completo. Na Índia tinha uma igreja que foi escrita em vários livros sobre essa história. Havia um candelabro enorme no meio da igreja com várias lâmpadas. Era muito bonito, pendurado assim, e cada membro da igreja que chegava trazia a lâmpada, e ele chegava, rosqueava a lâmpada, ela acendia. Era assim, na hora de ir embora, tirava a lâmpada e ia embora. Então a lâmpada que não acendia, as pessoas sabiam quem tinha faltado do culto. A gente nem sente falta de quem faltou, a gente nem liga para quem não veio. A gente tinha que olhar para a cadeira do lado e falar: puxa, cadê fulano? Senta aqui. Porque é assim na igreja, não é? Quem aqui senta no mesmo lugar todo culto? De vez em quando tem um visitante lá, você fala: quem orou para esse visitante vir? 1 Coríntios 12, 17 a 20. Suponhamos que o corpo inteiro fosse o olho, então como é que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Você só tem que suportar. Foi Deus que colocou do jeito que Ele quis. Que coisa esquisita seria o corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi que Ele fez muitos membros em um só, mas muitos membros, e nós precisamos de todos eles. Diga amém. E é assim que vai ser escrito Atos capítulo 29. Um corpo só, com muitos membros. Se alegre com os que se alegrem, chorem com os que choram, porque é assim que vai ser escrito Atos capítulo 29. Um por todos. Por que nós precisamos? Para nos ajudar. Eclesiastes 4:10. Se uma delas cair, gente, só desculpa. O segundo texto que eu li, fala assim: não sejam orgulhosos. Uma pessoa orgulhosa não pede ajuda, faz sozinha, quebra a cara, chora, erra, e não quebra, endurece. Você deve estar lembrando do seu marido agora, mas continua firme, olha só para mim aqui. Fica assim, duro, não fala e fica e tal, e perde, mas não reconhece. Nós somos das pessoas que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Eu estou pregando aqui, e vou falar para você, eu fico até constrangido quando alguém vem falar comigo: pastor, que pregação, que palavra. Porque tem alguém no som, tem alguém na mídia, tem alguém na intercessão, tem alguém na recepção, tem alguém que tirou as crianças, está trabalhando com as crianças, tem gente orando por mim, tem gente torcendo por mim, tem gente, eu sou só, tem um monte de gente trabalhando, um monte de gente.
E aí daqui a pouco eu vou falar, agora vamos lá, já começa a gente a interceder para que algo aconteça. E quando acontece, alguém fala assim: uau, Vanderlei. Não foi o Vanderlei, foi um corpo inteiro que trabalhou. O culto vai voltar a ser um culto de leigos, aonde um monte de gente trabalha. Vai ter coral, vai ter os homens, até as mulheres, até as crianças. Meu sonho é o dia que as crianças dirigem o culto na igreja. Elas vão cantar, elas vão falar, elas vão tirar o dízimo e a oferta. Vai ser a maior arrecadação da igreja. As crianças. Porque criança tem um jeitinho para pedir dinheiro, né, gente? Faz beicinho. Gente, eu preciso que as crianças peçam dinheiro na igreja, em nome de Jesus. Eclesiastes 4:10, se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se, mas o homem que está sozinho cai e não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. Eu não sei se você assistiu, e eu estou terminando. Alguém assistiu aquele filme O Patriota? Obrigado, Cebola. O final do filme, eu acho sensacional o final do filme, maravilhoso, porque a casa pegou fogo, né? Tacaram fogo naquele casarão enorme, e aí ele está voltando com os filhos dele, assim, está vindo naquela charrete, ele está vindo assim, quando ele chega, que vira assim, tem um monte de gente reconstruindo a casa. Eu acho a parte mais bonita do filme, porque eu vou falar para você, recomeçar sem ajuda é impossível. É impossível. Você não acredita quantas pessoas querem recomeçar, refazer? Quantas pessoas que deu errado e elas querem, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho que lidar com isso todo dia. Pastor, o senhor não vai deixar a pessoa voltar não, né? Fala para mim isso. Essa palavra que o Marcelino trouxe, ela é muito real para nós, né? Ele é Deus de Jacó. Ele é Deus de gente que deu tudo errado. Deu tudo errado, cara. Tudo errado. Errou mesmo, tá? É fato que errou. Deu errado, a vida deu errado, o casamento deu errado. E aí você vai começar a falar, mas casamento é de Deus. Então, mas deu errado. E aí, o que você vai fazer? Vai no sertão, cara, vai no sertão com a sua doutrina, leva a sua doutrina no sertão, vai lá, e você vai ver que ela não vale nada lá. Você está pregando para o cara, ele aceita Jesus, aí ele vem na frente, ele aceita Jesus Cristo, aí vamos batizar esse cara, ele tem duas famílias, uma mora aqui, a outra mais lá embaixo, e aí o que você vai falar para ele? Vamos, doutrina, nossa, nós somos craque em doutrina, gente. Não, vou falar para ele, não, ele tem que acabar com uma família lá e voltar aqui. Vai, corrige esse assunto, tenta corrigir. Ele tem que matar uma família lá, largar uma mulher, largar filhos lá e voltar aqui. E agora, o que nós vamos fazer, gente? O que faz? O que nós vamos fazer com a nossa doutrina? Porque deu errado. O que eu falo para uma menina, que 20 anos ou 19 anos, que casou, foi para a lua de mel, cara, um casamento lindo, maravilhoso, foi para a lua de mel, o maior resort, lua de mel, terminou a lua de mel, o marido falou para ela assim, eu não quero esse casamento, e largou dela. O que eu falo para ela, com a minha doutrina? Que a vida dela acabou, ela vai agora, infelizmente, deu errado. O que eu falo para a menina? E aí o dízimo dela serve, mais nada dela serve, só o dízimo dela ela pode trazer, que a gente recebe e consagra, mas a vida dela não serve mais. Desculpa, eu estou falando algo para vocês, não, vamos ter que aprender a fazer alguma. Deus vai ter que trazer uma luz para nós, porque Atos 29 vai ser escrito por pessoas imperfeitas, erradas, e que nós vamos lavar o pé, nós vamos lavar os pés, gente, e vamos pedir para Deus misericórdia a começar por nós. Por isso que Paulo escreve assim: Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o pior de todos sou eu. Então, se quer falar de alguma coisa errada, o mais errado sou eu.
o mais errado sou eu. Entrou um homem na nossa igreja, muitos anos atrás, nesse culto de sexta-feira que o cara foi curado. Ele entrou, ele estava bêbado, mas não era aquele alcoólatra de rua, não. Ele bebeu e talvez saiu desiludido, andando para a rua. A igreja estava aberta, ele entrou, mas ele entrou e ficou bem longe, assim, ele ficou meio que na porta, assim. Ele estava bêbado, e eu era o obreiro da porta, e eu falei para ele: o senhor não quer entrar? Ele falou assim. Eu falei: o senhor não quer entrar? Eu arrumo um lugar para o senhor sentar. Ele falou assim: eu estou fedido. Eu peguei na mão dele, trouxe ele para perto, assim, bem pertinho da igreja, e falei assim: dá uma cheirada para o senhor ver como é que está a coisa aqui dentro. Dá uma chupada mesmo assim, o senhor vai ver que a coisa aqui está feia, que está todo mundo fedendo. Não vão nem notar o do senhor, senta aqui. Ele sentou, entregou a vida a Cristo. E agora, se eu falo: o senhor está mesmo, volta para casa, toma um banho, refaz tudo, depois o senhor volta. Imagina se o pai do filho pródigo falasse para ele: você está fedendo porco. Imagina se falasse isso. O pai correu, abraçou ele fedido. E você talvez nunca esteve perto de uma lavagem de porco, você nunca foi pobre, nunca esteve assim perto de um chiqueiro de porco, assim, então nunca viu o que é isso, tal, o que é o cheiro, tal. E o pai correu, o abraçou e o beijou. Por último, por que nós vamos precisar de pessoas? Isso que eu vou falar agora aqui é muito sério mesmo. Nós precisamos de pessoas para nos cobrir. Me ajuda aqui, parece brincadeira, mas não é não. Vira para alguém e faz assim para ela aí, como se estivesse cobrindo ela. Gente, olhe para mim, olha aqui, ó. Não é isso. Incrível, já tem gente que aproveita, já quer. Assim, ó. Isso. 1 Samuel, e eu termino agora. 1 Samuel 18, 3-4. Jonatas e Davi fizeram uma, porque Jonatas o amava como a si mesmo, e para provar o que dizia, deu a Davi sua capa, sua túnica, além da espada, o arco e cinturão. Você pode estar muito bem armado, você pode saber muito bem Bíblia, você pode ter muito tempo de igreja, você pode ser uma pessoa assim tremendamente usada por Deus, mas você está correndo um risco muito grande se não tiver alguém cobrindo a sua vida. Alguém entendeu o que eu disse? Sabe por que muita gente boa, não é gente mais ou menos não, gente boa, caiu porque não tinha ninguém cobrindo a vida dela. Uma coisa mais importante que você tem que ter na sua vida é alguém cobrindo você, o tempo todo cobrindo você, porque você é presa, e você é uma presa preciosa. Se Satanás quer pegar uma pessoa, acredite, é você, porque você, só Deus sabe os planos que tem para você. Satanás imagina, quando olha para você, falou assim: meu Deus, se esse cara sobreviveu àquele acidente, se ele não morreu aquele dia, é porque Deus tem um plano muito grande com a vida dele. Ou eu mato ele agora, ou eu vou perder para sempre. Você precisa de uma cobertura grande de gente orando, intercedendo, perto. É melhor confessar uma tentação que um pecado. É melhor. Você precisa de gente que cubra a sua vida, esteja ao seu lado o tempo todo, um por todos. É assim que vai ser escrito Atos capítulo 29. Você tem que ter alguém maduro, dando cobertura, orando por você, ministrando na sua vida. Primeiro relato da vida de Adão e Eva era assim: eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque um cobria a vida do outro. Um
cobria a vida do outro. Eles erraram, sentiram vergonha por estarem nus, que agora não tem a cobertura. Porque como que eles erraram? Um acusou o outro. Foi você. Aí falou: então fui eu, não vou cobrir mais sua vida. Aí o que eles fizeram? Foram procurar outra cobertura, se cobriram de folhas. Isso não é cobertura, isso é máscara. É assim que estamos vivendo hoje, mascarados. Porque se tirar a máscara e revelar quem nós somos, sem cobertura, nós somos a pior pessoa do mundo. Estou explicando para você por que eu tenho condições de vir pregar aqui. Porque tem gente orando por mim. Porque senão eu estava frito. E eu sei disso. Porque sempre que eu termino uma pregação, a primeira pessoa a ser provada naquilo que eu falei, sou eu mesmo. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E se não tem alguém cobrindo a minha vida, pensa no sofrimento que é pregar a palavra. Mas sempre tem alguém orando por mim, intercedendo por mim, quase que assim dizendo: fala, e tira a túnica, tira o cinto, tira, e pastor, prega. Tem um exército por trás de gente que carrega a obra nos ombros. São os meus amigos, que não querem nem que cite o nome deles, porque tudo que eles querem é que a obra de Deus seja feita. Gente que põe dinheiro nisso, gente, mas põe, incrível, põe dinheiro, vai estar aqui, faz, põe, incrível. Acredita no ministério, põe dinheiro. Gente que chega mais cedo, sai mais tarde, gente que não importa, está ligado, vê os meus erros, vê que às vezes eu erro, né? Por exemplo, quer ver quem gosta da Lucila? Erra direto, bom dia. A gente não sabe, de verdade, a gente não sabe qual dia que a gente está. Aí quando ela fala assim, boa noite, a gente olha para a janela. Falou: mãe, que diga. Essa aqui, se fosse dar notícia do tempo, nós íamos estar perdidos. Mas nós somos cobertura uns para os outros. Termino aqui. Amém. Fica de pé.